Dia 2 de Shevat do ano, é o ano 5786, é o dia 2 de Shevat, a contar da criação, é onde que nós estamos em A Tarde com a Torá. É o dia 20 de janeiro do ano de 2026, pelo calendário civil da Era Comum. A Tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana. Nós estamos na semana da Parashá Bo. É a 15ª porção dentro do ciclo, né, dos estudos de Torá, do ano 5786, e dentro do livro de Êxodo, Shemot, é a 3ª porção, né? Essa semana temos aí 105 versículos, que corresponde ao capítulo 10 até o capítulo 13, verso 16, de Shemot. E no final da semana estaremos aí concluindo 1884 versículos estudados nesse novo ciclo dos estudos da Torá, ok? A Haftará, a porção do profeta nesta semana, é Jeremias capítulo 46, versos 13 a 28, e o salmo da semana da Parashá é o salmo 77, né? 77, né? E nós temos aí, né, segundo a Kabbalah, que fala, né, todos os setes são amados por Hashem. Simplificando, temos os 7 dias da semana da criação, o 7º ano da Geulá, né, o 7º milênio, aliás, da Geulá, né, da redenção final. Temos aí, né, 7 anos, né, a terra trabalhará 6 anos, no 7º ano descansará a terra, etc. e tal. Então, os 7, né, os setes são muito amados por Hashem nas suas dimensões dentro da Torá, dentro do ciclo dos estudos da Torá. Ok? Hoje nós estamos no dia 2 do mês de Shevat, né? Então, vamos trazer aqui algumas questões sobre o mês de Shevat. Os nossos mestres falam que o mês de Shevat tem uma grandes significados profundos, tanto na Kabbalah como nos ensinos do Rebbe Menachem Mendel, né? Que nós vamos ver alguns aspectos aqui. O mês Shevat, na visão da Kabbalah, nos fala sobre energia de crescimento interior, ligação com a Sefirá de Malchut e a letra do mês, né, correspondente ao mês Shevat, é a letra Tzadik, né? Então, com a questão energia de crescimento interior, Shevat é associado à seiva que começa a subir nas árvores, mesmo quando externamente ainda é em inverno. Ou seja, esse é o período de inverno ainda em Israel, né? Então, mesmo que o exterior seja inverno, né, mas a energia interior está em crescimento, né? Findando-se o inverno, o crescimento interno, oculto, ele se revela, né? Então fala sobre isso. Então na Kabbalah, isso simboliza vida oculta, potencial espiritual e crescimento interno silencioso, né? Que corresponde a isso, né? O inverno, ele corresponde às questões de adversidades, provas, testes e seus similares, né? E está em oculto, né? Então a pessoa ela está mais retraída, mais introspectiva, né? Então ela vai tendo um crescimento interno, um crescimento oculto. Acabou o inverno, acabou o período das provas, dos testes, etc. e tal, né? Então vai florir realmente o crescimento interior. O segundo aspecto, né, ligação com a Sefirá de Malchut. Segundo a tradição cabalística, Shevat está ligado ao fortalecimento de Malchut,
né, que é o reinado, e dessa forma ela está conectada com expressão e realização, né, que é a visão de Marhut, reinado, né, expressão e realização. Ou seja, o que foi semeado nos meses anteriores, os meses de inverno, né, lembrando de forma resumida, verão são 6 meses e inverno 6 meses. Começa agora então a ganhar forma concreta, então começa o inverno findar-se e realmente, né, aquilo que foi semeado durante os meses anteriores vai começar a realmente a florir e dar o seu fruto. E o terceiro aspecto que fala que a letra do mês de Shevat é exatamente Tzadik, né? Está conectado, segundo o Sefer Yetzirah, está conectado com Shevat, né? É ligado à letra Tzadik, que representa, né, justiça, retidão e aquele que serve de canal entre alto e baixo. Edna, já vai. Ao vivo e a cores tem tudo isso daí, né, amados? Né? Campainha que toca e tem que atender o portão lá. A Edna já foi lá. Então, dentro desse aspecto aqui, né, a letra de Tzadik, né, ela representa justiça, retidão e aquele que serve de canal entre alto e baixo. Então, nesse mês, né, de Shevat, a letra está conectada com a letra Tzadik, né, ou Tzad, que é conectada ao Tzadik, né, o justo, ok? Então, dentro desse aspecto, é justiça, retidão e aquele que serve de canal entre o alto e o baixo, né? Então, é o momento em que o justo, ele une o divino e o humano, céu e terra, né? Então, esse é o aspecto segundo a visão cabalística. Agora, na visão do nosso Rebbe Menachem Mendel, né, ele traz alguns aspectos dentro desse contexto todo, né? Primeiro, Shevat é igual força da perseverança. O crescimento verdadeiro, ele não é barulhento. O Rebbe ensina que as maiores transformações espirituais acontecem quando a pessoa continua firme, mesmo sem ver resultados imediatos. Por isso que está conectado com o verdadeiro crescimento, ele é silencioso. Ou seja, no momento em que as maiores transformações espirituais aconteceram e acontecem na vida dos seres humanos, ela está conectada exatamente com o momento silencioso. Por quê? Porque a adversidade, a prova, a teste, a aflição, acontecem tragédias também. Então, a pessoa que está dentro desse contexto, né, de Tzadik, então ela se retrai, não no sentido negativo, mas no sentido realmente de poder apurar melhor os acontecimentos, né, para poder entender melhor. Então, ela acaba se retraindo no sentido de não esbravejar, né, não reclamar, não ficar aí mimizento, né, mas realmente procurar no eterno os segredos, o entendimento, o esclarecimento de todos esses fatos. Mesmo que o resultado não sejam imediatos, né, a pessoa, ela de fato, ela vai buscar na fonte essencial da sua vida o conhecimento, o entendimento, o esclarecimento. Dentro disso, nós temos, no mês de Shevat, nós temos o dia chamado Tu B'Shevat, né, que é exatamente o ano novo das árvores. O Rebbe explica que as árvores simbolizam o ser humano. Raízes está conectado com fé e identidade, enquanto que o tronco está conectado com caráter e disciplina, e os frutos está conectado com as ações que realmente praticamos no presente. Então, em Shevat, nós somos chamados a fortalecer as raízes, ou seja, fé e identidade, para que os frutos venham no tempo certo, né? Então, os resultados não são imediatos, a perseverança, né? E isso está conectado com o quê? Com a fé e a identidade.
apesar dos resultados não serem imediatos, nós nos caracterizamos exatamente com o quê? Com a nossa fé, a nossa identidade, a nossa raiz monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, certo? Então, dentro desse aspecto, nós estamos, então, realmente, como o Rebbe diz, né? O ser humano e as árvores, né? Têm a sua identidade. A outra mensagem que nós temos aqui é que em Shevat somos chamados a fortalecer as raízes para que os frutos venham no tempo certo. Ou seja, sem as raízes não há crescimento das árvores, sem as árvores não dão realmente flores e frutos. Ou seja, sem raiz não existe árvore. Então, nesse sentido, o nosso Rebbe traz para nós que sem fé e identidade não somos nada. Então, quando a pessoa diz assim, eu não encontrei a minha razão de viver, é porque está sem raízes. Onde está a tua fé monoteísta? Onde está a tua identidade como Benei Noach? Se você não fortalece isso, então realmente não cresce. Não há flores, não há frutos. Então, fortalecer as raízes para que no tempo certo os frutos venham aparecer. E a mensagem prática aqui segundo o nosso Rebbe, ele traduz, né, esse aspecto todo em mais estudo, mais refinamento de caráter, mais responsabilidade espiritual no cotidiano. Então, nós queremos, de fato, viver uma fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, nós precisamos aprender as lições das árvores. Árvores frutíferas, ok? Não é qualquer árvore. Árvores frutíferas, certo? Raízes igual fé e identidade, tronco igual caráter e disciplina e frutos, ações no mundo. Ou seja, fortalecendo raízes, fé e identidade, há um crescimento. Esse crescimento é caráter e disciplina. Fortalecendo isto, então vem o final, que são os frutos, que são as nossas ações que praticamos aí no nosso mundo, no nosso dia a dia. E isso vem através de quê? Mais estudo, mais refinamento de caráter, mais responsabilidade espiritual do cotidiano. Estas coisas faz com que mesmo pequenas ações feitas com constância produzem frutos duradouros. Às vezes a pessoa, né, ela acha que deve fazer grandes coisas para que realmente sejam duradouros. E não. O nosso Rebbe diz, pequenas ações, mas de forma constantes, elas produzem frutos duradouros, né? Frutos que permanecem, ok? Então, dentro de uma mensagem, né, resumida, né, uma síntese dentro desse aspecto, então nós temos Shevat, o mês de Shevat, nos ensina que aquilo que cresce em silêncio, com raízes profundas, é o que sustenta a vida quando chegam as estações difíceis. Ou seja, quando acontecem as provas, testes, adversidades, tragédias e por aí afora, vai, né, estando devidamente fundamentado em tudo isso que falamos até aqui, então uma coisa é certa, né, com raízes profundas é o que sustenta a nossa vida. E isso faz com que nós possamos, quando chegarmos nas estações difíceis, nós venhamos prevalecer. Não seremos derrotados, mas estaremos realmente fundamentados e dessa forma vamos ser vitoriosos nas nossas ações. Por isso, o mês de Shevat é um mês excelente. Para quê? É um mês excelente para reavaliar propósitos, né? Então, reavalie os seus propósitos, fortalecer fundamentos espirituais, preparar-se para revelar frutos nos meses seguintes. Então, o mês de Shevat
é propício exatamente para estas questões aí, ok? Então, né, no próximo shiur falaremos um pouco mais sobre o mês de Shevat com relação às 7 leis de Noah ou as 7 leis universais, ok? Vamos para a nossa paraxá agora, a paraxá Bo. Uma das questões que nos chama a atenção aqui na paraxá, por isso o nosso, o título, né, do nosso shiur, né, Faraó e a falsa techuvá. Então começa da seguinte forma: não basta fazer o bem, é preciso erradicar o mal na sua raiz. Então não é uma questão de fazer o bem apenas, é uma questão, sem sombra de dúvidas, de erradicar o mal. O mal tem que ser cortado na raiz. Por isso que o mal ele tem data de validade. Bateu a data de validade, vai cair, entendeu? E cai mesmo, né? Por isso a paraxá Bo, né? Ela diz Bo el Paró, que significa porque venha e não vá, porque venha e não vá, né? Porque diz Bo el Paró, ou seja, é o que diz já o versículo inicial da nossa paraxá, capítulo 10, verso 1. Venha ao faraó, disse Hashem para Moshe. Então, por que venha e não vá ao faraó? Então, Rashi, ele pergunta exatamente isso. Por que venha e não vá? Então, a resposta, baseada no Midrash, segundo Rashi, Hashem estava dizendo a Moshe, venha comigo, não vá sozinho. Esta é a questão essencial. Muitas vezes a pessoa, ela toma uma decisão individual e ela quer combater o mal, né, afrontando o mal, frente a frente, sem Hashem. Não, porque eu sei, eu conheço a Torá, eu conheço os escritos do Tanakh, né? Eu sei como combater o mal, como combater a idolatria, como combater a corrupção e patati patatá. Então, Bo el Paró, venha ao faraó, ou seja, venha comigo ao faraó, venha comigo, diz Hashem, né? Combater o mal, erradicar o mal, e não eu ir sozinho, pela minha decisão, porque eu quero, eu acho, eu penso e eu faço negativo. Então, por isso, venha comigo, não vá sozinho, significa Hashem já estava no interior do palácio do faraó. Moshe estava com receio de entrar naquele nível de impureza espiritual. E então Hashem o chama. Bo, venha, eu estou lá. Era isso que ele estava dizendo para Moshe, ok? O medo de Moshe não era um medo físico, mas era um receio, por assim dizer, espiritual, porque ele estaria entrando na raiz da impureza espiritual. Porque agora os momentos que nós vamos ter aqui dentro da Paraxá Bo são os momentos finais do mal. E os momentos finais do mal são momentos de grandes atritos. Por quê? Porque o mal sabe que bateu a data da validade. O mal sabe, essas forças negativas, destrutivas, sabe que o seu fim chegou. Então é um momento muito tenso. Por quê? Porque o mal esbraveja, ele pula, ele faz peripécias, porque ele sabe que os seus momentos finais chegaram. Então não é um momento de enfrentar o mal sozinho. Por isso disse Hashem a Moshe, Bo el Paró, venha ao faraó. Você não está sozinho. Eu já estou lá.
lá no centro do mal, lá na raiz de Paró. Eu já estou lá no centro da corrupção, da idolatria, da perversidade, da promiscuidade. Eu já estou lá. Venha. Você não está sozinho, Moshe. Entendeu? Então, Moshe, ele tinha receio exatamente por isso. Porque ele, nesses momentos finais, ele estaria entrando, de fato, na presença da totalidade da impureza espiritual. E é um momento que não se deve estar sozinho em absoluto. Hashem precisa estar à frente. Então, dessa forma, né, o Paró se via como um Deus ligado ao Tanin, que significa a força do orgulho absoluto. É idolatria isso. É, entre aspas, querer ser um Deus. A força do orgulho absoluto. Eu sou bom. Eu sou o tal. Entendeu? E aí é que mora o perigo. Então, por isso, disse Hashem a Moshe, venha comigo, você não enfrenta isso sozinho. Ou seja, nessa atualidade, nós precisamos compreender que nesse momento em que nós estamos vendo que o mal está berrando nos 4 cantos do planeta, que nós estamos observando exatamente a iniquidade, a maldade, a corrupção, a promiscuidade, ela está sem vergonha nenhuma na cara. Estão fazendo em todos os níveis, o mal está em todos os níveis, fazendo as coisas de forma escancarada. Não estão escondendo absolutamente nada na promiscuidade, na corrupção, na maldade, na mentira, na idolatria. Estão fazendo e falando abertamente. É o mal que está gritando, porque data de validade bateu. Já começou a cair aí de tão maduro que estava, por causa da data da validade, caiu. Então, os predadores da atualidade, os dentadores da atualidade, estão todos eles batendo na data de validade. Por quê? Porque se na década de 50 o nosso Rebbe Menachem Mendel disse que nós já estamos vivendo os momentos da Geulah, imagine hoje. De 1950 até 2026, quantos anos se passaram? 51 anos, é isso? Se eu estiver correto no meu pensamento de momento aqui, né? Vamos fazer a conta agora aqui, ó. 1951 para 2026. Não, né? É 75. Não é isso? São 75 anos passados. Corrigindo aí. São 75 anos passados. Imagine o quanto que a data de validade está batendo dia a dia na porta desta geração má, corrupta em todos os níveis. E o quanto que a Geulah, a redenção final, está ficando cada vez mais clara para aqueles que estão indo, que estão presentes e estão indo, se deslocando para o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Mais do que nunca, as palavras do nosso Rebbe são atualíssimas, ok? Então, a ligação direta, né, com a Parashá Bo, isso se conecta com tudo que falamos antes. Bo é o momento em que o mal não é mais contido, mas ele é quebrado. Por isso, Hashem entra no domínio do mal junto com Moshe. Ou seja, a redenção começa quando a luz entra no coração da escuridão. E é por isso
que já veja bem, a luz ela começou a entrar no coração da escuridão nos próprios dias do nosso Rebbe Menachem Mendel. As pessoas não judias, não somente os judeus de todos os níveis e categorias foram à presença do Rebbe, mas pessoas não judias de todos os níveis, de todos os escalões, foram à presença do Rebbe para buscar uma bênção, um conselho, uma palavra de oração e assim sucessivamente. Ou seja, já naqueles dias, a luz ela começou a penetrar no coração da escuridão espiritual do mundo e das pessoas, das nações e dos povos. Então imagine o quanto hoje realmente a realidade se torna mais do que nunca presente. Por isso o Zohar e a Hassidut, né, ela nos fala, Hashem, Deus, já estava lá, no centro do coração da escuridão, no centro da promiscuidade, da corrupção, da idolatria, lá no faraó. Hashem já estava lá. Faraó que não sabia, mas ele disse a Moshe, venha, eu já estou aqui. Ou seja, mais uma prova, segundo o Zohar e a Hassidut, de que não existe lugar onde Hashem não possa estar. Ele está em todos os lugares. Por isso é chamado de onipresente, ok? Então o Zohar explica, Hashem desce até o nível mais baixo de Mitzrayim, do Egito, não para legitimar o mal, mas para esvaziá-lo por dentro. Ou seja, o ruir da escuridão começou por dentro, não por fora. Começou por dentro, porque a luz começou a brilhar no coração da escuridão. Por isso a Hassidut, ela diz, quando Hashem diz, Bo, venha, ele está dizendo, quando você acha que estou ausente, ali eu já estou, diz os ensinamentos racídicos. Ou seja, quando a pessoa pensa que Deus não está presente em determinado lugar, porque ali existe tudo que é mal, ruim, de corrupção, idolatria e companhia limitada, os ensinamentos racídicos dizem, você está enganado, eu já estou presente ali. É só você vir para fazer a tua parte para que eu faça a minha. E então o mal vai ruir por dentro. Por isso, o Rebbe também disse, vamos usar e vamos aprender a usar a tecnologia em nosso favor, para disseminar realmente o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, disseminar a luz da verdade, do fundamento, para que as trevas caiam por terra. Então, nós estamos fazendo isso através de cada shiur, através de cada live, através de cada celebração ao Shabbat. Nós estamos indo com Hashem no coração da escuridão, no coração das trevas, para dissipar o mal de dentro para fora. Por isso, a aplicação, para os Beneinor, dentro dos ensinamentos dos nossos mestres, é bem simples. Não devemos enfrentar o mal por arrogância, com orgulho, com prepotência, com raiva ou coisa semelhante. Nem fugir dele por medo. Eu não vou falar nada porque eu tenho medo, do jeito que as coisas estão por aí, falar aí monoteísmo com fundamento judaico, o antissemitismo cresceu tanto no nosso país, depois que o novo governo assumiu, mais de 245%, Não vou falar nada, vou ficar quietinho no meu canto. Não devemos enfrentar o mal por arrogância, mas também não devemos fugir dele por medo. Por quê? Porque Hashem diz, Bo, ela parou. Venha ao faraó. Eu já estou aqui.
mas só entrar em confronto quando estamos alinhados com a vontade divina. Ou seja, nós só vamos entrar realmente num confronto com essas forças negativas e com aqueles que estão a serviço deste mal, se nós estivermos devidamente alinhados com Hashem. É Ele que vai nos dar a direção. É Ele que vai dizer, Bo el Paró, venha ao faraó, já estou aqui. E não eu dizer, eu vou fazer. Negativo. Por isso, o fundamento, né, em que nós estamos alimentando as nossas raízes, como vimos a questão do mês de Shevat, né, nós precisamos estar ativos no nosso dia a dia com Hashem, nos nossos 5 passos, Teshuvá diária, Tefilá, preces diária, estudo da Torá, estudo das 7 leis de Noa, nossa de Sedaká, para estarmos com esse alinhamento com Hashem, para podermos discernir o momento em que ele está dizendo, Bo el Paró. Ok? Por isso, este venha significa uma aplicação prática para os Benei Noach, né? Significa, não venha sozinho. Não venha pelo ego ou por ego, né? O orgulho. Não venha por impulso, não venha sem o devido discernimento de Bo el Paró, mas venha com responsabilidade, com verdade e com limites. Responsabilidade, verdade e limites. Ou seja, nós não podemos ser que nem boi quando a boiada estoura e sai tudo desembestado, né? Tudo maluquinho, um para cada lado, dando cabeçada em tudo e em todos. Não. É responsabilidade, verdade e limites. Ok? Deixe realmente todo ego, arrogância, prepotência e companhia limitada. Por isso, Hashem diz, Bo, ele não manda Moshe ir ao faraó. Ele não está te mandando ir ao faraó. Ele está dizendo, Bo el Paró, venha ao faraó. Ele convida Moshe a ir com ele ao faraó. Então a nossa maior força contra o mal é saber que não estamos sozinhos neste caminho, nessa jornada. Nós estamos indo com Hashem. Ok? Então, por isso, o foco, né, da Parashá Bo não é apenas libertar, mas é destruir a fonte do mal. Por isso precisamos de muito discernimento dentro do chamado de Hashem. Não adianta nada você falar, bom, eu sou monoteísta, eu estou na Torá, estou nas 7 leis universais, eu conheço a verdade, e você sai aí tagarelando pelos cotovelos, né? Para qualquer pessoa, em qualquer lugar, etc e tal. Aí você se torna uma pessoa chata, arrogante, em vez de você somar, você vai dividir, em vez de você trazer, você vai expulsar as pessoas de perto de você e de perto do segmento de fé que você está representando. Você só vai trazer problemas. Então, por isso, né? O foco não é apenas libertar, mas é destruir a fonte do mal. Por isso, Bo, ele contém, né, as 3 últimas pragas, gafanhoto, escuridão e a morte dos primogênitos. Ele traz consigo, né, a quebra definitiva do poder do Egito e o início da Geolá ativa, o início da redenção realmente de forma ativa. Isso é possível porque Moshe não estava sozinho. Se ele fosse pela decisão própria, no sentido de eu vou enfrentar o faraó porque eu sou bom, Deus falou comigo, eu sou bom. Eu tenho um cajado de Deus, então sou poderoso. Não. Ele fez bitul, ele fez a autoanulação.
ele fez a sua autocorreção para poder realmente, entre aspas, né, no sentido figurativo para nós, né, ouvir a voz de Deus e poder realmente seguir a direção divina. E é o que nós precisamos. Termos esse refinamento com Hashem para podermos discernir, entre aspas, ouvir a sua voz e tomar a decisão correta. Por isso, Mitzrayim, o Egito, não é apenas um lugar físico. Os sábios explicam, Mitzrayim, né, ele é um lugar de limites, apertos e prisões internas. Por isso o Rebbe ele traz muito para a questão pessoal em cada paraxá. Portanto, sair do Egito exige quebrar o sistema que gera o mal, não só aliviar os seus sintomas, mas precisa realmente erradicar o mal. Então, as pragas que nós encontramos em Bo, ela atinge exatamente, né, a raiz, não os efeitos dela, ela atinge a raiz do problema. Então, gafanhotos, por exemplo, né, que é chamado de Arbê, destruíram o que restava do poder econômico egípcio. Então, enquanto o mal ele ainda é alimentado pelo poder econômico, né, são milhões, bilhões, trilhões de reais, ele está sustentando o mal. E não adianta você querer dar uma de valentão e partir para cima, porque você vai levar realmente uma cruzada de direito que você vai perder até a direção da sua casa. Então, enquanto, né, a praga dos gafanhotos representa isto, né, o Zohar também diz assim, atacam a falsa sensação de segurança. Então, se o que restava do poder econômico, a falsa sensação de segurança, que eles tinham segurança no seu poder econômico, enquanto eles tiverem essa sensação de que o dinheiro está sustentando-os, são milhões, bilhões e trilhões de cruzeiros, né? E eles sentem segurança em cima deste poder econômico, ou seja, o dinheiro da corrupção, o dinheiro, né, do engodo, da prepotência, da arrogância e companhia limitada, enquanto isso não for atingido, enquanto isso não for atacado, eles permanecem na arrogância. E esse efeito ele só pode ser combatido não pelo homem, mas o homem com Hashem falando a verdade, dizendo a verdade. Então a parte que cabe a nós é trazer realmente a verdade da palavra, para que realmente, né, Hashem venha atacar aquilo que sustenta o mal, o poder econômico. Então aquele dentador que caiu de tão maduro, né, ele estava envolto no poder econômico, no poder da sua posição de autoritário, ele estava no poder das suas faculdades, né, em todos os níveis do seu ego, a sua prepotência, arrogância e companhia limitada. Ele tinha o poder aquisitivo e o poder militar. A partir do momento que lhe foi tirado isso, se tornou inútil. Perdeu tudo. E ao perder tudo, se tornou uma pessoa frágil. E aí, como pessoa frágil, acaba realmente denunciando o que o sustentava no poder. É a mesma coisa nesse sentido que a praga dos gafanhotos vem trazer para nós. Ou seja, a praga dos gafanhotos, ela atacou o que restava do poder econômico. Ela atacou a falsa sensação de segurança. Porque enquanto a pessoa ela tem aquela questão, eu sou, eu tenho, ela tem uma falsa sensação de segurança. E quando lhe é tirado esses poderes, a pessoa ela fica totalmente
frágil em todos os níveis da sua vida. Por isso, a lição que nós temos aqui é: enquanto a raiz do orgulho e do poder corrupto permanece, o mal se reconstrói. Sabe aquele ditado que você está ouvindo nos últimos anos? O mal, quando a gente pensa que já viu de tudo, ele se reinventa. É isso daqui que está dizendo os nossos sábios. Enquanto a raiz do orgulho e do poder corrupto permanece, o mal se reconstrói. Este é o ensinamento que nós aprendemos na praga dos gafanhotos, Arbe. Temos a praga da escuridão, Rocher. E nessa praga da escuridão, a escuridão foi tão intensa que ela era palpável. Se podia tocar na escuridão. Era que nem uma massa de concreto, por assim dizer, ou uma grande massa, né, de gel, coisa assim, né, que ficava compacta, era palpável, né? Então o que nós temos aí, segundo Rashi, um dos grandes comentaristas da Torá, os egípcios não conseguiram se mover, ficaram imobilizados. O mal ficou paralisado em si mesmo, ou seja, quando os egípcios se tornaram imobilizados, o mal parou também. Quando os grandes dentadores do mundo, eles são, o que os sustenta é movido, então o mal, ele é imobilizado. Então aqueles que estão a serviço do mal acabam ficando imobilizados também. Então o que nós temos aqui não é apenas, na praga da escuridão, não é apenas uma ausência de luz, é uma escuridão que revela o vazio interior do mal. Ou seja, o mal em si, ele é vazio, ele é oco. Por isso, o mal tem data de validade, enquanto o bem, que é o contrário ao mal, ele é recheado de frutos. E por isso que o mal, ele é perecível e o bem não é perecível. Por isso que o mal tem data de validade e o bem, ele é infinito. Assim, nós temos então a questão da praga da escuridão. E a última praga, que é a morte dos primogênitos, representa a primeira força, né? Os primogênitos, né, representam a primeira força, representa a fonte e representa a continuidade, né? Ao atingir a praga dos primogênitos, a morte deles, ao atingi-los, né, Hashem atinge a raiz espiritual do poder egípcio. Porque qual é a continuidade dos filhos do faraó? Qual é a continuidade dos egípcios? Fazer o mal, mal, mal e mal. É praticar promiscuidade em todos os seus níveis mais baixos, idolatrias em todos os seus níveis perversos, e por aí afora vai. Então é a continuidade do mal. Então quando a praga, a morte dos primogênitos atinge, então atinge a raiz espiritual do poder egípcio. A eficácia, entre aspas, do poder do mal é vencido completamente. Então o mal só cai de verdade quando sua origem é neutralizada. Foi isso que aconteceu com o Egito, com Mitzrayim. Foi totalmente neutralizada. E aí, de maduro, caiu, ruiu tudo e o Egito perdeu tudo. Tanto é que depois deste, entre aspas, colosso que foi o Egito, nunca mais o Egito se levantou como uma grande potência. Entendeu? A mesma coisa aconteceu com Babilônia, que é conhecido hoje como o Iraque. Entendeu? E assim sucessivamente. Então, o ensinamento dos nossos sábios, né? Eles nos falam que Sur Merá Ve'ase Tov. Este é o Salmo 34, verso 15, que diz: afasta-te do mal e faz o bem. Ou seja, afasta-te do mal e faz o bem, porque o mal tem data de validade e a sua queda é terrível. O bem, por mais que ele possa sofrer,
ele é infinito, ele permanece e você permanece. Por isso os sábios observam. A Torá coloca afastar-se do mal antes de fazer o bem. Porque o bem construído sobre um terreno corrompido não se sustenta. Ou seja, as pessoas que estão na corrupção em todos os níveis, espiritual, físico, financeiro, material, certo? Então, as pessoas que estão nesses níveis corrompidos, certo? Então elas praticam, entre aspas, alguns bens, algumas coisas boas, melhor dizendo. Mas não permanece. Por que que não permanece? Porque a base do terreno é corrompido. Então fazem algumas coisas, entre aspas, que parece boa, mas na realidade não. É mais ainda para fortalecer a sua própria maldade em todos os níveis. Né? Então, os ensinamentos racídicos diz transformar o mal pela raiz e não maquiá-lo. A Hassidut, os ensinamentos dos mestres, diz, aqui há dois níveis. Primeiro, escafia, que significa conter o mal, e o segundo, ishaperá, que significa transformar o mal. A Paraxá da semana, que é a Paraxá Bo, venha, ensina que antes da redenção, o mal precisa ser exposto, esvaziado e quebrado. Então, por isso, quando as pessoas que estão neste nível corrompido em todos eles, né? Então, ele é exposto, o seu mal, ele é esvaziado das fontes que o sustentam e ele é quebrado. Ou seja, ele perde toda a eficácia. Só depois disso que vem a liberdade verdadeira. Quando o Egito tornou-se exposto à sua maldade, tornou-se exposto, esvaziado e quebrado, foi que aconteceu a liberdade do povo judeu. Então, os povos hoje que estão sob, né, lideranças ditatoriais, por aí afora vai, ok? Vários desses sistemas estão sendo expostos, estão sendo esvaziados e estão sendo quebrados. Quando chega ao terceiro nível, que é quebrado, que significa perde a sua eficácia, então esses povos começam a se libertar dos seus dentadores, né? Não falando o nome correto para o tal de lugarítico aí do YouTube, depois não quebrar, né? Não derrubar, né? Então, exatamente por quê? Para fazer com que o povo seja libertado de fato, para que este corrupto não retorne ao poder mais. E o povo possa realmente cumprir, como diz, né, Eclesiastes, né, o justo quando governa, o povo se alegra, e o corrupto, o injusto, quando ele governa, o povo geme, o povo chora. Esta é a realidade que está aí. Então, por isso, né, o Rebbe enfatiza. A Geulá, a redenção, começa quando a pessoa não negocia mais com o mal. Enquanto as pessoas estiverem negociando com os corruptos, enquanto as pessoas estiverem negociando com o mal, o sistema não cai por terra. Entendeu? Então, quando o sistema cai por terra, é porque as pessoas que estavam a serviço, o povo que estava a serviço deles, né, entrou numa desilusão completa e não negocia mais com o mal. Né? Não vai mais lá naquela caixinha que deposita o voto lá e não vota mais naquela turminha lá. E aí o mal definitivamente começa a cair por terra e começa a haver mais justiça, mais liberdade. E as pessoas, nesse sentido, contêm realmente mais liberdade para pensar, para refletir, para tomar decisões por si só, né? E isto leva as pessoas realmente, como estamos vendo aí, o povo venezuelano, né, agradecendo a Deus
pela liberdade que está se avizinhando de forma ampla, né, ali no seu país. Então, a aplicação prática para os não-judeus dentro desse aspecto, não basta praticar boas ações, você não pode ter conluio com o mal. Você não pode ter conluio com o sistema corrupto. É necessário cortar a raiz da injustiça, da corrupção e da violência. As 7 leis universais não são apenas boas práticas, mas um sistema que elimina a origem do caos social. Porque as 7 leis universais estão totalmente arraigadas na vontade divina. Não basta ajudar vítimas da violência, é preciso erradicar a cultura da normalização. Ou seja, não, é normal o que está acontecendo aí. Né? Pessoas inteligentes, né? Você fala, puxa vida, como que pode uma pessoa dessa, tão inteligente, estar comungando com um sistema desse, que escraviza as pessoas, anula as pessoas? O que você viu aí, por exemplo, nessa última semana, pobre não nasceu para trabalhar, aliás, não nasceu para estudar, só filho de rico que é para estudar, pobre tem que trabalhar para sustentar o sistema. Entendeu? Então as pessoas não podem ver uma normalização desta. Precisa romper com o sistema corrupto. Senão não vem a libertação, entendeu? Não basta caridade, é preciso justiça verdadeira. Não basta fazer alguns atos de caridade, é preciso estabelecer a justiça verdadeira. Sem justiça verdadeira, realmente as pessoas, elas caem na desesperança, muitas delas entram em desespero e cometem muitas coisas ruins. Então, por isso, né, a nossa paraxá da semana nos ensina que a redenção não começa fazendo o bem por cima do mal, mas arrancando o mal pela raiz, para que o bem possa, enfim, florescer. Então, nós precisamos viver a verdade, viver a justiça, viver realmente segundo a vontade divina, para que o mal seja erradicado, que ele perca a sua força, a sua eficácia, e as pessoas comecem a ver com clareza a verdade, a justiça, a ética e a espiritualidade. Por isso, né, nós temos aqui, dentro desse aspecto, né, em Shemot, né, no capítulo 10, né, Hashem manda Moshe dizer ao faraó, até quando você recusará submeter-se diante de mim, diz Hashem. Então, Moshe é o porta-voz de Hashem. Então, ele não foi sozinho. Né? Hashem chamou ele, venha, eu estou aqui. Né? Então, aqui, a pergunta vem do céu para o homem. Não é falta de poder, é falta de rendição. O faraó não se rende a Deus. Né? Então, Rashi, ele explica, le'anot, vem da raiz anavá, que significa humildade. O pecado do faraó não é a ignorância. Ele não é ignorante. Ele é muito culto. O pecado do faraó é o orgulho. Sabe aquele negócio de não dar o braço a torcer? É o orgulho. É a arrogância. É a prepotência. Então, as pessoas que têm um pouco de mentalidade, que pensa, né? Então, ela precisa aprender exatamente essa questão da humildade. Ela não pode, de forma alguma, se render ao orgulho. Mas, pelo contrário, tem que ser uma pessoa inteligente. Analisar realmente o sistema de Faraó, não só do passado, mas os faraós do presente, que estão aí. Os predadores que aí estão. No versículo 7 do capítulo 10, os servos do faraó dizem, até quando esse homem será para nós um obstáculo ou uma armadilha? Falando de Moshe, de Moisés. Deixe o povo ir, disse os conselheiros do faraó. Você ainda não percebeu que o Egito está perdido? Ou seja,
a pergunta vem dos homens de confiança do faraó, os seus ministros, os seus secretários e companhia limitada. Eles já enxergaram a realidade, mas o faraó não. Ou seja, simplesmente o faraó não quer enxergar. Então muitos ministros enxergaram a verdade, mas o faraó, ele não. Já está destruído o seu país. Já se afundou em crise econômica sem precedentes. Mas o pobre tem que trabalhar para manter o sistema, pagar os impostos e companhia limitada, para que o faraó permaneça no seu trono e continue mamando. Entendeu? Então a inversão moral é uma realidade. E qual é o obstáculo? O faraó diz implicitamente, Moshe é o problema, não sou eu o problema. Então, aquele que está na posição de detentador, né, a culpa nunca é dele, a culpa é de um opositor. Um opositor que representa liberdade, justiça, verdade, espiritualidade. Então o faraó ele joga a culpa em Moshe. A culpa nunca é do faraó, é sempre do outro. E dessa forma, né, os servos que enxergam a verdade, os ministros que enxergam a verdade, chega para o faraó e diz, não, faraó, você que é o problema. O Egito está destruído. O seu país está destruído. Entramos numa crise econômica sem precedentes. Se continuar assim, não tem mais como restabelecer o país. Mas o faraó, ele não quer enxergar. Enquanto ele está sendo sustentado, alimentado pelos milhões, bilhões e trilhões, ele não quer enxergar. Quando o líder se recusa a se submeter à verdade, ele passa a ser o maior obstáculo para o próprio povo. Ou seja, o maior algoz do povo é exatamente o seu líder corrupto, perverso, que não quer ver a luz, não quer enxergar a verdade, não quer que a justiça seja estabelecida. E espiritualidade tira isso do cardápio negativo. Então, por isso, Rashi e os demais comentaristas trazem para nós. Os servos do faraó já haviam perdido tudo. As colheitas, a economia, a honra. Estava perdendo tudo. Não estava sobrando nada. Mesmo assim, o faraó permanece endurecido. Não quer enxergar a verdade, não quer dar braço a torcer. Então, Narmanides explica, aqui começa o colapso interno do Egito, porque os ministros já descobrem que o mal está feito. Se continuar, vai ficar pior, pior e pior e pior. Então, aqui começa o colapso interno, as divisões internas do sistema. Aqui, antes o faraó governava sozinho, agora a sua própria corte o confronta. Os seus próprios ministros estão confrontando o faraó. Não é Moshe o problema, é você, faraó, o problema. Você joga a culpa nos outros, mas os outros não têm culpa, é você que tem culpa. Porque você é o líder. É você que está como cabeça do povo. É você que está como cabeça do país. O problema és tu. Então, a praga dos gafanhotos não destrói só plantações, ela destrói o consenso em torno do poder tirânico. Aqueles momentos em que o faraó chama Moshe, pede para ele fazer preces a Deus para poder realmente parar com aquela praga, etc. e tal, é a demonstração clara de uma falsa techuvá. É uma declaração clara do falso arrependimento. Dá uma de carinha de santo, mas é uma verdadeira praga. Não abandona a sua corrupção,
não abandona o seu sistema corrupto em todos os níveis. Então, o que acontece aqui? Midá keneged midá, ou seja, medida por medida. Paró perguntou antes, quem é Hashem para que eu escute? No início da Parashá de Shemot, do livro de Shemot também. Quem é Hashem para que eu escute? Agora, os servos, os ministros do faraó estão dizendo, você ainda não percebe que o Egito está perdido? Quem se recusa a ouvir o céu, ou seja, a voz de Deus, acaba sendo confrontado pela terra, acaba sendo confrontado pelos seus ministros e acaba sendo confrontado pela terra, também no sentido econômico. A terra começa a ficar seca, não produzir nada, ou seja, o sistema econômico está ruindo. Então, dentro desse sentido, o momento em que o mal se trai, o mal trai a si mesmo, ele se divide em si mesmo, ele se enfrenta entre si mesmo. Esse é o destino de cada sistema através dos milênios. Então, o mal não cai só por ataque externo, ou seja, verdades sendo ditas. Ele cai quando perde o apoio interno. Perde o apoio dos seus ministros, dos seus feitores que estavam sustentando com dinheiro e companhia limitada. Então a Parashá Bo, ela mostra, o faraó já está sendo isolado. O sistema que o sustentava começa a ruir. Esse é o início real da queda. Todos os outros ditadores que já caíram, passaram pelo mesmo sistema. E os que ainda estão, entre aspas, momentaneamente em pé, também estão por cair terra abaixo, ladeira abaixo. Então, por isso, a mensagem forte, né, que nós precisamos ter aí. Um líder que não pratica anavá, ou seja, humildade, torna-se uma armadilha para a sua própria nação. Não precisamos nem entrar em detalhes. Não é Moshe o obstáculo, é a recusa em reconhecer a verdade, que é o grande obstáculo do sistema. Não quer reconhecer a verdade e não dá o braço a torcer a verdade. A culpa sempre continuará sendo dos outros e não do próprio tirano que está no poder, ou os tiranos que estão no poder. Então, as 7 leis universais exigem justiça, responsabilidade, humildade diante do Criador. Não é de humildade diante de pessoas, é humildade diante de Deus. Porque aquele que pratica o mal sem freio, ele não reconhece a Deus. Que acima dele existe um Deus todo-poderoso. Por isso, quando o líder pergunta quem é Hashem, quem é Deus, o povo acaba perguntando, até quando você nos levará à ruína? É o que você viu na história passada dos tiranos. É o que você está vendo na história atual dos tiranos. Por isso, de forma simples, né? Quem tem olhos, veja. Quem tem ouvidos, escute. Antes que seja tarde para você mesmo, para que você não venha cair, ruir, junto com o sistema corrupto que aí está. Seja, pois, essa graça sobre cada vida, né? Que isso venha trazer muita luz, liberdade, visão realmente de ética, moral, justiça e espiritualidade. Transforme a si mesmo, transforme ao seu redor, para que juntos possamos realmente transformar o mundo para ser a moradia de Deus. Shalom, shalom, até o próximo shiur.